Um dos jogos de maior sucesso nos últimos meses é o Among Us, um game para PC e smartphones que você precisa descobrir quem é um impostor em uma nave. Quer saber mais sobre o jogo? Então vem comigo, porque no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre o Among Us e te dar algumas dicas para mandar super bem no game. Vou começar te explicando direitinho o que é o Among Us. Ele é um game lançado para PC e dispositivos Android e iOS que pode ser jogado por 4 a 10 jogadores diferentes pela internet ou localmente em uma mesma rede Wi-Fi. No game, os jogadores são divididos em tripulantes de uma nave espacial que precisam cumprir algumas tarefas enquanto um jogador faz o papel de impostor, que precisa eliminar os tripulantes antes que eles terminem as tarefas da nave. É super simples, mas muito divertido, gente! Como o game tem essas divisões, vou te explicar como são os modos de jogo, quais são as tarefas dos tripulantes e o que de diferente os impostores podem fazer. Quando você entrar no jogo, pode disputar partidas livres que servem para você aprender mais sobre o game. Tem as partidas locais, que reúnem jogadores que estão conectados numa mesma rede. E tem as partidas online, que é um modo multiplayer cheio de jogadores diferentes. Cada sala das partidas pode ter de 4 a 10 jogadores. E se você jogar numa partida com muitos jogadores, o número de impostores aumenta e deixa o jogo ainda mais disputado. É só escolher um modo e jogar. Tá, Lu, mas quais são os objetivos do game? Como eu falei, cada jogador vai assumir um papel no início das partidas. Ou ele vai ser um tripulante ou vai ser um impostor. Os tripulantes são jogadores que precisam realizar algumas tarefas na nave antes que o impostor elimine todos eles sem ser descoberto. No total, são 14 tarefas diferentes no mapa principal do jogo que funcionam como se fossem minigames e elas ficam divididas nos ambientes da nave. Para ficar mais fácil de encontrar essas tarefas, é só você olhar no mapa e procurar por um ponto de exclamação amarelo. Toda vez que alguém completar uma tarefa, essa barrinha verde que fica no canto superior da tela vai ficar mais completa. Por exemplo, na sala de administração, você precisa passar um cartão magnético em um leitor. Só que você não pode passar o cartão nem muito rápido e nem muito devagar, porque senão a tarefa não é concluída. São muitas tarefas diferentes que os tripulantes precisam fazer antes do impostor conseguir eliminar os jogadores. E mesmo se for um tripulante eliminado pelo impostor, vai conseguir fazer as tarefas para ajudar sua equipe, tá? Mas você não consegue conversar no chat ou voltar se o impostor te pegar. Só realizar as tarefas mesmo. Mas no final, o grande objetivo dos tripulantes é descobrir quem é ou quem são os jogadores impostores. Porque ninguém sabe quem é quem nas partidas. Se você começa o jogo como tripulante, só você sabe que é um tripulante. Mas se você começa o game como um impostor, só você sabe que é um impostor. E é aqui que o jogo fica super legal. Se você é um tripulante e viu alguma atividade suspeita, pode convocar uma reunião para discutir com os outros jogadores em uma sala de conversa de texto. E você também pode convocar uma reunião quando encontrar um corpo na nave. Se você viu 2 jogadores indo para uma sala e quando voltou para lá viu que um deles morreu, é muito provável que o outro jogador é um impostor. Por isso, presta bastante atenção se tem algum jogador seguindo o outro ou até te seguindo. Já o objetivo do impostor é um pouquinho diferente, né? O impostor precisa eliminar todos os tripulantes antes que eles terminem as tarefas da nave ou antes que eles descubram quem é o impostor. Só que a jogabilidade muda de acordo com o seu papel nas partidas. Os tripulantes só podem caminhar e interagir com as tarefas da nave. Aí, depois de conversar e trocar informações de quem eles acham que é o impostor, cada jogador, incluindo o impostor, podem votar em quem eles acham que é o vilão da partida para ele ser eliminado. Se os votos forem o suficiente, o jogador mais votado é expulso da nave e não pode mais jogar. Só que como os impostores podem mentir e dar desculpas sobre o que estavam fazendo, eles podem te enganar para fazer você votar na pessoa errada. Assim, eles continuam na partida e tentam eliminar os tripulantes. A mudança na jogabilidade acontece para quem é o impostor, porque ele não faz tarefas como os tripulantes e só eles podem assassinar outros jogadores. E o mais legal é que os impostores podem sabotar algumas tarefas da nave. Quando eles fizerem isso, os tripulantes vão ter alguns segundos para realizar os consertos da sabotagem.
Mas se eles não conseguirem, o impostor vai ganhar. Além disso, só os impostores podem entrar nos dutos de ventilação da nave, o que dá uma mobilidade muito maior para o impostor. Para enganar os tripulantes, os impostores também podem reportar um corpo encontrado ou chamar reuniões. Assim, eles podem se passar por tripulantes e até enganar outros jogadores. Outra coisa que chama muita atenção no Among Us é o gráfico do game. Ele é todo desenhado de um jeito super simples e colorido. Então não se preocupe em ter um smartphone ou computador com placas e processadores gráficos super avançados, porque dispositivos mais simples também conseguem rodar o game, tá? E já que eu tô falando do visual, sabia que dá pra customizar seu personagem? Quando você entra no saguão de uma partida, é só acessar esse notebook para customizar seu tripulante. Você pode colocar vários tipos de chapéus, como de aniversário, de bruxa, vaqueiro e até uns mais engraçadinhos, como um pedaço de queijo, chapéu de cozinheiro ou uma placa de piso molhado. Gostou do game? Quer jogar? Olha só como você entra nas partidas. Eu falei que são 3 modos de partidas, né? A partida livre serve como um tutorial para você entender como as fases funcionam e como são as tarefas. Então não precisa se preocupar em disputar contra outros jogadores, porque ela funciona só como um teste mesmo. Dá para andar pelas fases, ver como são as tarefas e até testar a jogabilidade de um impostor. É só entrar na partida livre e mudar as configurações no notebook que fica na cafeteria. Já a partida local é para quem quer reunir amigos conectados numa mesma rede Wi-Fi. É só criar uma sala e esperar que outros jogadores se conectem nela. E nas partidas online, você tem 3 opções de jogar: criar uma sala para outros jogadores entrarem nela, encontrar uma sala pública criada por outros jogadores ou criar uma sala privada que só permite a entrada de outros jogadores que tiverem um código específico para ela. Vamos fechar o vídeo com algumas dicas? Vamos ver como você pode mandar bem como tripulante. Quando jogar como um tripulante, foca nas tarefas que você tem que fazer e se preocupa menos em só descobrir quem é o impostor. Isso porque se você só andar pelas fases procurando um impostor, vai perder tempo e ainda corre o risco de alguém suspeitar de você e te eliminar se rolar alguma votação nas reuniões. Outra dica é tentar não andar muito sozinho. Isso porque é muito improvável que um impostor vai eliminar um jogador com outra pessoa na mesma sala. Sem falar que se você tá perto de alguém quando reportarem um corpo, vai ter uma ótima desculpa para mostrar que não é o impostor da partida. E se você não tem muita certeza de quem é o impostor, é melhor não votar para ejetar outro jogador durante as votações. Porque se você simplesmente chutar e errar, vai dar mais chance do impostor ganhar. E tem outras dicas que você pode seguir como tripulante, como ficar de olho nas câmeras que ficam em algumas salas específicas para entender onde os outros jogadores estão e consertar todas as tarefas que foram sabotadas pelo impostor. Quer mandar bem jogando de impostor? Então olha as dicas que eu tenho para você. Antes de eliminar alguém do jogo, é sempre bom pensar em uma desculpa sobre a sua movimentação no jogo, porque quando encontrarem o corpo ou convocarem uma reunião, você vai precisar falar quais tarefas fez e em qual sala você foi. E como os impostores não conseguem realizar algumas tarefas, uma dica é conhecer em quais regiões essas tarefas ficam. Assim, se você é um impostor e ficar parado do lado delas, os outros jogadores vão achar que você está realizando essas missões e vai enganar eles direitinho. Outra dica para os impostores é usar os dutos de ventilação com cuidado. Isso porque alguém pode ver você entrando ou saindo deles. Como só o impostor pode usar outros dutos, vão descobrir na hora que você é o impostor. E se você for o assassino do jogo, tenta passar um tempo com outro jogador nas salas da nave e finge que está fazendo alguma tarefa. Assim você vai ter a desculpa que ficou sozinho com alguém e não assassinou ninguém. E aí, gente, o que acharam do Among Us? É um game super divertido para quem gosta de interagir com outros jogadores. Para quem cair nas partidas como tripulante, é só tentar realizar as tarefas e tomar cuidado para não ser pego sozinho. Mas quem for o impostor, o jogo fica ainda mais legal com as sabotagens e as eliminações escondidas. Se você já jogou o game e tem alguma dica para os novos jogadores, deixa um comentário aqui no vídeo, tá? Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui.